temos a presença hoje do professor Walter Krause, falando sobre o uso da ciência na tomada de decisão. E semana que vem nós teremos a ilustre presença do Dr. Vitor Matsudo. Então, vai ser uma live pesada. E aí, o tema vai ser como impactar o mundo através da atividade física, que é o que ele mais sabe fazer, esse cara mudou a história da educação física, na minha opinião, no mundo. Tá? O que o Selafisques fez, nenhuma outra instituição internacional nunca conseguiu fazer. O que esse cara consegue mobilizar no mundo em um único dia é impressionante. Aliás, o grupo inteiro deles, né? O grupo inteiro com certeza, o grupo é muito forte, E aí, então, semana que vem, quarta-feira, 20h20, não é 20 horas, 20h20, tá? Não vou entrar antes, 20h20, teremos a presença do Dr. Vitor Matsudo. Então, já divulgando aqui para o pessoal, professor Timóteo, presença obrigatória do Timóteo, né? Então, não preciso nem falar. Beleza. Estamos falando, então, dando continuidade sobre o uso da ciência na tomada de decisão, depois da queda bombástica, derrubei todo mundo. Então, estamos de volta. Derrubaram de propósito. Eu ouvi, o pessoal aí entrando. O pessoal vai entrando aí, sejam bem-vindos novamente. Então, eu ouvi até a parte da meta-análise. Aí eu fiz uma pergunta a respeito se era se esse grupo brasileiro que identificou o problema ou se esse grupo brasileiro que fez o problema. Não, esse grupo brasileiro fez o problema. Entendi. Foi ele que manipulou, tá? E por que ele manipulou o estudo? Porque eles queriam, com essa meta-análise, provar o ponto de vista deles. Então, eles manipularam para dar o que eles queriam. Só que, né, quando o cara é especialista do assunto, ele encontra rápido o problema, né? Esse foi o primeiro detalhe. O segundo detalhe, que você me perguntou aí, foi o seguinte. Esse grupo, especificamente, é um grupo que é muito famoso por certos posicionamentos. E são posicionamentos que vai de forma contrária aos demais. Então, imagina que nós temos hoje alguns consensos na nossa área, né, na área de ciência do esporte. E esse grupo é o grupo do contra. Entendi. Só que ele é o grupo que vai contra todos. E aí o que eles passaram a fazer? Eles passaram a publicar pesquisas para embasar a teoria deles. Só que era muito interessante. O primeiro detalhe é que era impressionante. Todas as pesquisas que eles faziam davam certo para aquilo que eles queriam. Entendi. E aí isso começou a ser questionável. Né? Você fala, pô, peraí, tem alguma coisa de errado. E aí, João, do mesmo jeito que você encontrou nesse pesquisador da tua área, esses 3 estudos com amostras semelhantes, a mesma coisa foi encontrada em 9 estudos, 9, desse grupo de brasileiros. O problema foi o seguinte, os demais da área começaram a verificar essas similaridades, as amostras eram muito parecidas de alguns estudos, os desvios padrões dos resultados extremamente pequenas, né, amostras extremamente heterogêneas, effect sizes, os tamanhos de efeito sempre muito grandes. Aí o pessoal falou, peraí, tem alguma coisa de errado. E aí um grupo de pesquisadores americano decidiu entrar em contato com alguns coautores, tá? Com alguns coautores desse grupo de pesquisa aqui do Brasil, porque eles têm coautores estrangeiros também, e pediu a base de dados. Né? E aí o rapaz lá de fora solicitou para os brasileiros a base de dados, eles enviaram, e esse rapaz, né, enviou para o grupo de americanos. E aí eles fizeram uma análise estatística extremamente robusta nos 9 estudos. E aí eles viram resultados extremamente improváveis de serem verdadeiros. Né? Eles só não afirmaram que aquilo ali era uma farsa, mas eles provaram por A mais B que a chance daquilo ser fake é muito grande. E aí isso foi publicado, um estudo já foi retratado, um já foi. E os outros 8 estudos estão em processo de retratação. A briga foi tão grande, ou está sendo tão grande, que esse coautor, que forneceu a base de dados, o estrangeiro, ele se sentiu traído, porque ele foi enganado, e ele expôs a verdade para o mundo, a ponto de disponibilizar pelo ResearchGate e por depositórios de preprint toda a análise estatística que eles fizeram. Então, assim, a pergunta que hoje os bons pesquisadores brasileiros da área fazem é: o que vai acontecer com esses caras?
Porque algum tipo de processo administrativo tem que ter. Alguns desses caras são professores de universidade pública. É dinheiro público. Você falou a respeito de que um trabalho já foi retratado. Não, você usou outro termo. Mas Ele foi revista... Retratado. O que é exatamente isso? Os autores fizeram algum esclarecimento junto à revista ou a revista realmente soltou uma nota do editor a respeito desse estudo? Tá. O que aconteceu nesse estudo retratado foi justamente esses americanos, esse grupo de pesquisadores americanos, eles entraram em contato com o autor sênior do estudo, tá, desses estudos, mandou a toda a estatística, pediu para ele se explicar, deu um prazo para ele se explicar. Os caras foram muito bonzinhos, tá? Eles, de uma certa forma, quiseram, eu tô te dando uma chance, ou você conta a verdade ou a gente expõe. E aí, esse autor sênior disse que uma das pesquisas realmente não era verdadeira, mas não quis assumir a culpa pelas outras, pôs a culpa em um aluno, tá? Pôs a culpa em um aluno, disse que foi um aluno que... É mais fácil, né? É o famoso estagiário. Lógico. Exatamente. E aí ele se prontificou a mandar uma carta ao editor de um dos artigos, pedindo para tirar o artigo da revista, para o artigo ser retratado, ele ser retirado do ar. E é possível, tá? Então, o artigo ser despublicado? Só que vai uma nota explicando o motivo. E aí, João, foi o grande problema. Porque a nota que esses autores enviaram para a revista não contava a verdade. Não contava também o motivo pelo qual eles estavam solicitando. Eles disseram que foi uma análise a posteriori que eles fizeram nos resultados e encontraram discrepâncias que inviabilizavam a veracidade dos resultados. Quando isso não foi a verdade. Eles foram pressionados a pedir a retratação, tá? Porque os dados ali que estavam constantes ali eram dados que foram inventados. E aí esse autor americano que disse a verdade. Falou, não, peraí, não foi isso que estava na revista que aconteceu. Entendi. O que aconteceu, a verdade foi essa. E aí ele expôs pelo ResearchGate, né? Pela nossa página. Tá? Entendi. Então foi isso que aconteceu. E é muito semelhante, porque assim, esse artigo que eu te mandei talvez seja um dos grandes grupos da área aí que eu te falei aí de endoscopia de coluna. É um grupo que está diretamente ligado a uma marca de material. Então, ele, sem dúvida nenhuma, foi um dos responsáveis no desenvolvimento técnico de equipamentos e instrumentos para essa técnica que a gente faz. Tem cirurgião de coluna aqui que está nos assistindo, Luciano Temporal, que falou que foi o R1. Mas, óbvio que não vou falar o nome aqui, mas eu falei o nome e mostrei os artigos no curso de endoscopia cervical que eu estou dando pelo Concept. Então, quem quiser saber quem é, entra lá no curso que vai ter acesso. Mas, cara, o cara, assim, comercialmente, ele foi um gênio, porque ele lançou 3 tipos de materiais para a mesma cirurgia, vamos dizer, em menos de 2 anos. Só que, cientificamente, o cara foi um lixo, na verdade, né? Então, João, a pergunta que a gente, na nossa área, também se faz, com base nessa quantidade de informação que chegou para nós hoje, de fake news da área científica, porra. E outra, são estudos que geraram impacto a nível mundial na área de treinamento absurdo. Esses estudos foram em 6 meses, citados 50 vezes. Caramba. Já em 6 meses. Então, assim, o que vai acontecer? Muita gente embasou novas pesquisas nos achados desses caras. Então, eles enganaram o mundo. A pergunta é, com a tecnologia que as editoras têm hoje, como é que esse tipo de dado não foi antes encontrado? Numa análise, hoje nós sabemos, por exemplo, eu tenho o software de plágio. Eu tenho. Eu assino o Grammarly, que é um software que quando eu pego um estudo, eu mando um scanner de plágio sobre ele, para ver se tem plágio naquele estudo. Se tem trechos, né? São trechos que pesquisa automaticamente na internet, é isso? Isso. Então, como é que as grandes editoras têm esses softwares também? Eles fazem essas análises. Por que passou? Né? Recentemente, um colega meu, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estava lendo estudos desse grupo de 2013 e viu já em 2013 amostras iguais às de hoje. Caramba, cara. Então, eles vêm manipulando o resultado tem anos e ninguém percebeu.
É muito complicado. E aí vem aquela pergunta. O pessoal da área de ciências do esporte fala, pô, como é que eu confio nas pesquisas agora? E aí eu falo pra galera, você tem que avaliar, não é a pesquisa, mas é a ética e quem são os pesquisadores envolvidos com aquela pesquisa. Pô, mas isso Agora, é difícil, né, cara? Porque se a é, gente conhece já o grupo e sabe que os caras sacaneiam, beleza, mas até então ninguém sabia. É, assim, se suspeitava, mas é difícil identificar, né? tem gente perguntando qual é o instrumento. O instrumento que eu uso, ele chama Grammarly. Tá? A assinatura Doutor dele, se eu não me engano, é Sérgio $29. Zilberstein, de Porto Alegre. Grande doutor Sérgio, É, tá? é o Como que chama o instrumento? Grammarly. Grammarly. Escreve aqui pra gente, Grammarly. consegue? Grammarly. Depois eu ponho aqui já já. É melhor É um escrever, software... porque senão o nego vai estar procurando Gremlin. Não, Vai estar não é Grammarly. procurando É o ETzinhos. Grammarly em inglês. Se você for traduzir, é gramaticalmente. É traduzir gramaticalmente, é o nome em inglês. Escreve aí, vai. Consegue? Consigo, deixa eu ver aqui, Boa. peraí. Grammarly. E isso é um dos instrumentos, né? Existem outros. Esse é talvez o mais fácil de ser utilizado, é pago, é gratuito. Se eu não me engano, o nome é esse aí, tá? Se eu não me engano, depois vocês dão uma olhada lá no Google. Se eu não me engano. Existem outros, tá? Eu não conheço as ferramentas que as editoras usam, mas muito provavelmente são muito melhores a que eu tenho, tá? Porque é uma assinatura que você faz, né, do aplicativo. É um pago. instrumento, vamos dizer, olha quem entrou, olha quem entrou. Carlão! Falando dele há pouco, então aqui, ó, grande Carlão. E voltando nesse, olha lá, ó. Voltando nesse não é aplicativo, é um programa, né? É um software. Ele é pago e é uma anuidade que você acaba pagando para poder utilizar, é isso? Isso, e ele vai em anexo ao Word. Depois que você paga e faz a instalação do software, ele fica acoplado ao Word. Então, toda vez que você fizer o download... Já achou, é isso aí mesmo. Olha lá, doutor pronto. Sérgio, obrigado pela informação. Olha aí, ó, excelente. Show. Cara, mas que eu fiquei indignado, você deve ter ficado também. E só para deixar gostinho que o Carlão entrou aqui agora, um desses trabalhos foi publicado na Spine. Spine talvez seja uma das revistas aí de maior relevância na área da coluna, né? E como que os caras deixaram passar? Não, João. Um dos trabalhos desse grupo que eu falei aqui foi publicado na revista do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Olha aí, ó. A revista de Medicina do Esporte talvez a mais importante do mundo. Como é que passa, velho? É impressionante. Imagina uma retratação lá agora. Cai a casa. Geral. Vai ser difícil. Tá bom. Vai. Você falou um pouquinho, tem uma pergunta aqui. Essa pergunta também não é minha, mas chegou. Você falou um pouquinho, mas vamos comentar um pouco mais sobre isso, que a gente acabou caindo e aí a gente consegue até estender uns minutinhos a mais. Afinal de contas, pergunta que não quer calar. Hidroxicloroquina funciona para o Covid ou não? Antes de você responder, qual é assim o seu parâmetro na sua resposta? Baseado nessas duas últimas publicações que são revisões sistemáticas com meta-análise ou analisando boa parte dos ensaios clínicos, você vai responder isso baseado em quê? Tá. Baseado no que a gente tem de geral hoje, né? Porque não dá para você, por enquanto, dizer que tem um estudo com controle metodológico extremamente eficaz, porque não tem sobre esses dois medicamentos, né? Tem um estudo mais recente aí do grupo de brasileiros que muito mostrou que a deu uma lida também essa semana. Que mostrou que ele não foi eficiente em diminuir taxa de mortalidade, tempo de intervenção. Isso. Não foi eficaz. Incubação também, acho que eles avaliaram, né? Exatamente, também não. Mas aí tem um outro critério, né? Que muitos médicos que usam a hidroxicloroquina vêm levantando também, que é o tempo que você demora para fazer o diagnóstico e começar a intervir. Né? Tem muita gente intervindo quando o paciente começa a ter o sintoma. Ele começou a apresentar o sintoma, já dá
a hidroxicloroquina. Quem defende a hidroxicloroquina defende começar precocemente o tratamento, não esperar o paciente começar a ter dificuldade respiratória e sintomas mais graves. Agora, a grande maioria das pesquisas, eu vou dizer 98% das pesquisas com esses medicamentos, avaliando paciente com coronavírus, o COVID-2, né, o SARS-CoV-2, são pesquisas com rigor metodológico muito ruim. Né? São pesquisas que foram publicadas assim, pela necessidade. Tá? Então não tinha para poder, isso, vamos dizer, para dar um caminho para o povo, né, para usar. Alastrar a informação. Isso. E aí as aplicações mais recentes que vem saindo, né, de 15, 20 dias para cá, vem mostrando, maiores inclusive, vem mostrando que talvez ela realmente não seja eficaz. Agora, vem aquela pergunta, né? Eu não sou médico. E vocês sabem que o critério que vocês usam é de paciente para paciente. Não dá para generalizar tratamento. Personalizado, né? A não ser que você tenha um Tamiflu para H1N1. Você sabe que para a maioria aquilo vai funcionar. Né? Agora, detalhe importante. Quando saiu os 2 estudos do British Journal of Sports Medicine e, se eu não me engano, da Lancet, né, que eles foram retratados, aqueles 2 estudos trouxeram desfechos, cara, que me fez ficar assustado, tá? Porque aumentou a taxa de mortalidade, né? Por arritmia ventricular. Os caras morriam por infarto. E aí, quando os 2 estudos foram retratados, foram retirados, e aí se descobriu que a base de dados era uma base de dados obscura, né? Que a empresa não quis fornecer no final da base de dados, eu falei, pô, eu comecei a refletir. Falei, é um medicamento usado para várias doenças há tanto tempo e não há relatos nesses complicações pacientes sérias, graves, né? Exatamente. Por que agora seria? Porque o SARS-CoV ele tem como um dos órgãos que ele ataca também o próprio coração, ele já induz alterações cardíacas. Então, o medicamento num órgão já alterado, ele induziria uma alteração ainda mais severa. Não sei, tá? Pode ser. Provavelmente sim. Então, eu acho que com base nas evidências que nós temos hoje, não dá para usar a hidroxicloroquina dizendo ela é eficaz. O que nós temos até hoje de melhor mostra que não. Que não. Agora, eu não posso generalizar, né? Tá. Não posso. Sim. Quem vai decidir é o cara que está lá, é o médico. Sim. Não, estamos falando da ciência mesmo, porque isso aí acaba sendo uma base até para a gente tomar a decisão. Professor Timóteo, olha aí, ó, falamos dele e ele voltou, tá aí. Só dar um recado pro pessoal, aproveitar a presença do professor Timóteo aqui. Então, nós temos mais alguns minutos de live. Temos a presença hoje do professor Walter Krause, falando sobre o uso da ciência na tomada de decisão. E semana que vem nós teremos a ilustre presença do Dr. Vitor Matsudo. Então, vai ser uma live pesada. E aí, o tema vai ser como impactar o mundo através da atividade física, que é o que ele mais sabe fazer. Esse cara mudou a história da educação física, na minha opinião, no mundo. Tá? O que o Selafisques fez, nenhuma outra instituição internacional nunca conseguiu fazer. O que esse cara consegue mobilizar no mundo em um único dia é impressionante. Aliás, o grupo inteiro deles, né? O grupo inteiro com certeza, o grupo é muito forte, E aí, então, semana que vem, quarta-feira, 20h20, não é 20 horas, 20h20, tá? Não vou entrar antes, 20h20, teremos a presença do Dr. Vitor Matsudo. Então, já divulgando aqui para o pessoal, professor Timóteo, presença obrigatória do Timóteo, né? Então, não preciso nem falar. Beleza. Deixa eu buscar a lista aqui de novo. Mas, para a gente voltar ainda nessa questão aí, você falou dos tipos de estudos, né? A revisão sistemática com meta-análise realmente é a melhor. Vamos falar um pouquinho sobre revisão sistemática meta-análise. Nós temos aí um desafio, tem alguns projetos aí para a gente desenvolver em conjunto, mas vamos falar um pouquinho isso aí. Como começou essa história de revisão sistemática? Quando que o pessoal começou a desenvolver a meta-análise? Um pouquinho da história. Quanto tempo, em média, demora para fazer isso? Dá para fazer isso com qualquer assunto? Como é que é isso, Krause? Tá.
quanto tempo faz que existe a revisão sistemática, eu não sei especificamente. Não tem como eu te dar uma data aqui, tá? Não sei mesmo. Então, se eu fosse falar, ia chutar uma data. O que eu posso contar é como começou, ou como eu comecei a fazer a revisão sistemática. Isso eu posso te contar com veracidade. Tá? Durante o meu doutorado, no primeiro ano de doutorado, eu cursei uma disciplina optativa, né, que nós temos que fazer, as obrigatórias, as optativas no doutorado, assim como tem no mestrado também. E essa disciplina, a proposta dos professores foi justamente que nós aprendêssemos a fazer e desenvolvêssemos uma pergunta de pesquisa que fosse ser relatado os seus resultados a partir da revisão sistemática e, se possível, com a meta-análise. Porque esse é um detalhe importante. As pessoas usam como sinônimo revisão sistemática e meta-análise. E elas não são sinônimos, né? Então, a revisão sistemática é a análise rigorosa, né, de um desfecho específico com base em uma forma de intervenção. Então, por exemplo, você quer fazer cirurgia endoscópica? Beleza. Mas tem que ser todo mundo fazendo exatamente o mesmo tipo de cirurgia endoscópica, né? E avaliando exatamente os mesmos desfechos com as mesmas ferramentas. Que daí você tem uma pergunta de pesquisa bem fechada, tá? E aí você vai dar um resultado com base numa amostra que você vai aumentar. Então, a revisão sistemática ela vai avaliar se o que tem publicado na literatura, você já consegue bater o martelo dizendo que aquilo funciona ou não. A meta-análise ela vem para complementar e dar poder ao resultado que a revisão sistemática encontrou, através de uma análise estatística rigorosa. Tá? Hoje a gente faz uma análise estatística para saber, inclusive, o grau de heterogeneidade dentro daquele lado da literatura. Né? Então, eu consigo ver o quanto diferentes os estudos são, com base na quantidade de voluntários participantes, com base no tipo de desfecho que foi analisado, né? No tempo de intervenção, eu consigo ver um monte de coisa hoje. E aí, a meta-análise, com base numa amostra grande, num resultado com pouco viés, você consegue traçar um resultado. Dizer se aquilo funciona, se não funciona, ou se eu ainda preciso de mais pesquisas. E aí, a obrigação da revisão sistemática meta-análise dizer o que falta. Então, assim, olha, eu não consigo ainda afirmar, por exemplo, que tal tipo de cirurgia é a melhor para o tratamento daquele trauma. Tá? E aí você tem que dizer o porquê que não é. O que falta na literatura para você conseguir entregar, né, um resultado 100% certo, ou muito próximo de 100% de coerência, de certeza. Beleza. E a partir daí nós fizemos, né, eu aprendi na disciplina a fazer, e aí me gerou o primeiro detalhe. Na época eu estava estudando esteroide anabolizante, né, e a influência dele na massa magra de idosos. E aí foi a minha ideia. Eu falei, pô, nós não temos uma certeza absoluta se o tratamento com testosterona exógena aumenta do ponto de vista de saúde a massa magra de idosos. E quando eu falo do ponto de vista de saúde, é tratamento só com isso, sem exercício. Né? Eu tenho um idoso lá ruim, se eu der o esteroide para ele, aumenta a massa magra dele? Essa era a ideia da pergunta de pesquisa. E nós fizemos a sistemática, fizemos a meta-análise e saiu o resultado. Só que para nós era uma pesquisa simples. Nós achávamos que era uma pesquisa simples. E aí, numa discussão com os professores da disciplina, eu questionei esses caras. Eu falei, por que vocês acham que é tão simples? Ah, porque se aumenta ou não aumenta a massa magra, isso é muito simples. Eu falei, então, mas pensa no médico, endocrinologista, no geriatra, no gerontólogo lá na frente. Tá? Será que para esse cara, essa pergunta não é uma pergunta que vai melhorar muito dia a dia dele? Com certeza. Né? Aí os caras, pode ser. Eu falei, então nós vamos submeter esse trabalho numa revista pica, que na época foi a revista AID, com um ótimo fator de impacto. E aí os caras, não, esse trabalho não vai passar na AID. Eu falei, vai, manda. O não, a gente já tem. Já tem o não, 50% de não. O que eu preciso é um percentual maior do sim agora. Se eu conseguir gerar dúvida na cabeça dos pareceristas, na hora que eles me deram a oportunidade de resposta e de melhorar o manuscrito, a gente convence ele que é importante. E não deu outra, cara. A gente mandou para a AID, 3 meses e meio depois veio o parecer com algumas solicitações de mudança. Nós fizemos as mudanças solicitadas e o artigo foi aprovado. E esse artigo, que valeu para nós 100 pontos, né, porque no Qualis, ele é um Qualis A1. É uma revista 100 para 100 na área da educação física, né? E aí gerou uma briga desgraçada, porque eu era aluno da educação física. Só que no trabalho não tinha exercício.
e investigava envelhecimento. Então, e também tinha a pós-graduação na São Judas, tem, né, na verdade, de ciências do envelhecimento. Então, todo mundo queria o meu artigo para a pontuação da pós. Isso foi, no fim das contas, quem decidiu para quem iria foi o diretor da universidade. Isso acabou subindo para a diretoria. Afinal, a pontuação vai para quem? E a CAPES, né, no fim das contas, intercedeu e autorizou que a pontuação fosse para os 2 programas. Pô, bacana. E a partir daí, João, exatamente, a partir daí eu vi que aquilo dava... Eu conseguiria ajudar muita gente me aprimorando na revisão sistemática e meta-análise. E a partir daí eu publiquei várias. Eu tenho, acho que hoje, algo em torno de 7 ou 8, pelo menos, revisões sistemáticas com meta-análise publicadas. Tá? E você me perguntou, dá para fazer isso com qualquer coisa? Cara, se você conseguir reunir uma quantidade de informação adequada, uma quantidade de artigos adequado, com uma boa qualidade metodológica, e o desfecho for um desfecho quantificável, tá? Todos fazendo com o mesmo unidade de medida, essas coisas, dá para fazer para praticamente tudo que você quiser. Tá? Agora, as meta-análises normalmente são feitas, e as revisões temáticas, com estudos crônicos. Também tem revisão temática e meta-análise com estudo agudo. Né? Então, por exemplo, eu quero saber se o treinamento altera, sei lá, a imunidade do paciente. Tá? E aí eu vou quantificar leucócito. Eu quero saber linfócito T, linfócito B, neutrófilo, macrófago. Dá para avaliar a influência do exercício agudo? Quer dizer, o cara vai e fez o exercício. Eu tiro o sangue dele antes e sangue depois. Né? Ou saliva antes, saliva depois. Dá para eu quantificar isso? Dá. Eu consigo fazer uma meta-análise com isso? Consegue. Consegue. Porque você tem 2 momentos de análise, você tem o delta que foi investigado. Dá para fazer. Tá? Dá para fazer. E a partir da revisão sistemática, qual é o limite ali que a gente conseguiria inserir a meta-análise? É número da amostra, qualidade da amostra? O que nos permite fazer, aplicar uma meta-análise ali naquela revisão sistemática? Tá. A gente costuma dizer que você precisa ter pelo menos 2 estudos, tá? Para fazer a meta-análise. Pelo menos 2. Esse é o mínimo. Agora, 2 estudos vão somar quantos pacientes? Porque se for 2 estudos, somando 10 2 mais pacientes 10... cada um, não, aí não dá. Quer dizer, o poder que a estatística da meta-análise vai te apresentar é um poder muito pequeno. E vai aparecer um detalhe. Tem um critério estatístico no Forest Plot, que é o grau de heterogeneidade, é o I². Tá? O I² acima de 70%, tá? Nos mostra que os estudos eles foram feitos de uma maneira tão diferente, que não dá para você afirmar se o diamante que está aparecendo a favor de um ou do outro é um diamante factível. Acima então de você que valor? pode ter um overall acima de 70%. 70%. Com 50% já é uma heterogeneidade moderada. Mas acima de 70% é problemático. É problemático. A maior parte das meta-análises, mesmo com um número de estudos grande, tá, já vem com o I² elevado. E aí você tem que fazer análise de sensibilidade, tá, que é destrinchar cada desfecho, para tentar encontrar o motivo daquela heterogeneidade ser elevada. Tá. E muitas vezes não consegue, mesmo assim não consegue. Fala um pouquinho de bias. De bias, de vieses. Né? De vieses. Você tem viés de tudo. Você tem viés amostral, onde você investiga, por exemplo, num grupo você tem um número muito menor que no outro. Então você tem um viés amostral. Você pode estar querendo investigar um desfecho associado ao processo de envelhecimento. Então você coloca uma característica de amostra idosa e aí você apresenta uma média, tudo bem, com 65 anos, mas você vê que o desvio padrão é de mais ou menos 20. Muito alto. Isso significa que teve pessoa ali muito jovem e pessoa muito velha. Isso quer dizer, é um outro viés amostral. Você não está investigando pessoas velhas, você está investigando pessoas com, né, uma janela muito grande. Você tem o viés do desfecho instrumental. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Quando eu faço, por exemplo, um ultrassom para avaliar a espessura muscular na coxa de alguém, tem o viés inter e intraavaliador. Isso quer dizer, tem o viés da interpretação entre os avaliadores, que é o interavaliador, e tem o viés, que é o erro, tá, de medida,
intraavaliador. Isso quer dizer, eu posso pedir para a mesma pessoa fazer na mesma imagem a mesma medida. A mesma medida na mesma imagem 2 vezes. E esse avaliador vai avaliar de 2 maneiras diferentes. O resultado vai estar diferente. Então, esse é um erro intraavaliador. Quanto mais experiente é o avaliador, menor é o erro que ele apresenta. Tá? Então, isso é muito importante do ponto de vista de análise do resultado. Tem um trabalho, acho que a Unifesp fez, há uns 15, 20 anos atrás, eu lembro. Até o professor Belotti, tem uns 20 anos atrás, que o professor Belotti apresentou na disciplina de metodologia da pesquisa lá na Unifesp, o Carlos Belotti. Sim. Ele apresentou para nós o resultado, mostrando o seguinte: eles pegaram especialidades médicas diferentes, então pegaram um ortopedista, pegaram um residente em ortopedia, pegaram um aluno de graduação e pegaram o especialista em radiografia, né? Em fazer análise do raio-x. Isso. Não, e avaliaram o seguinte: eles deram as imagens, foram 50 imagens, se eu não me engano, para esses 4 caras analisarem uma vez. Beleza. Depois que eles analisaram as imagens, eles trocaram as imagens. Tá. Então os caras reanalisaram todas as imagens, mas agora as imagens com a letra diferente. Isso quer dizer, o cara pensou que era de outra pessoa aquilo. Não era a mesma. E pra repetiu. Vamos dizer, a reprodutibilidade intra-observador. Exatamente. Cara, o erro apresentado, as medidas feitas dentro dos próprios avaliadores foi completamente diferente. O próprio especialista do raio-x avaliou as imagens diferente para cada uma das 2 vezes. Isso quer dizer, mesmo o cara que é extremamente especialista, ele pode apresentar alguma diferença na análise da imagem que ele está usando. E aí eu estou falando de um erro que é humano. O cara está avaliando aquilo ao olho nu, muitas vezes, né? Para saber onde que é o ponto de partida e o ponto de final da medida que ele vai fazer. Eu trabalho com análise histológica. Então, eu uso um programa que chama Action Vision, né? Eu preciso aumentar a célula num calibre que está além da imagem para conseguir fazer a área de secção transversa da fibra muscular, por exemplo, com o menor erro possível. Eu já testei imagens em 3 tamanhos diferentes para ver o tamanho do meu erro, e o tamanho do meu erro é absurdo. Isso quer dizer, eu tenho que aumentar muito a imagem para conseguir fazer uma imagem, fazer uma medida o mais perfeita possível. Então você tem viés para tudo em pesquisa. Tá? Por isso que é importante, muitas vezes, você sempre ter o mesmo indivíduo fazendo as mesmas análises. Porque daí, pelo menos, isso o tá viés de uma única também pessoa. Na publicação, né? Tanto Que as tem a limitações quanto a possibilidade aí desses viés. É importante isso estar escrito, né? Não Sim. adianta a gente ficar escondendo isso, né? Não. A gente sabe que alguns resultados são omitidos, né? Às vezes aquilo vai impactar uma avaliação para uma revista boa, e aí você acaba tirando, né, alguma coisa que pudesse mudar a intervenção do revisor. Mas, cara, é uma informação que você está entregando que já está enviesada. Então, quando alguém for reproduzir o seu estudo, muito provavelmente ele vai encontrar aquele problema outra vez, né? E ele vai falar, porra, na publicação do cara não tinha. Provavelmente porque ele omitiu aquele resultado, tá? Então, tem sim também essas questões. E é importante, o Carlão, por exemplo, no trabalho dele aí, na dissertação dele, eu sugeri no último parágrafo que ele colocasse na discussão as principais limitações. Porque isso também ajuda quem está lendo. Se for uma pessoa da área que queira reproduzir o estudo dele, o indivíduo vai reproduzir, mas agora cobrindo essas limitações, né? A gente espera. Interessante. Legal. Cara, acho que passamos do tempo aqui que eu tinha te solicitado, mas vamos lá. Foi bom. Obrigado mais uma vez aí pela sua presença. E obrigado a todos que participaram da live. Teve um entra e sai bastante intenso aqui, então sim, a gente dá uma olhada aí no pessoal que entrou depois. E semana que vem, lembrando a todos aí, Dr. Vitor Matsudo para poder conversar um pouquinho com a gente. Krause, valeu, cara, obrigado de verdade. E acho que a gente, essa semana, ou no começo da semana que vem, a gente volta a se falar, que a gente precisa trocar uma ideia aí, né? Demorou, eu quero essa aprovação do Comitê de Ética logo aí. Boa. Beleza, então. Valeu, pessoal. Beleza. Valeu, Krause. Valeu, obrigado. Boa noite. Obrigado, João. Abraço. Prazer.